Se você chegou até esse episódio é porque, assim como nós que produzimos esse especial da COP30, você quer saber para onde vamos e de que maneira o Brasil pode marcar a história das conferências do clima. As negociações continuam e vão se arrastar ainda em Belém, mas o JR 15 Minutos chega ao último episódio da nossa série especial sobre a COP. Durante toda a semana falamos sobre transição energética, financiamento climático e justiça ambiental. Hoje o foco é o que fica, o legado, os desafios que permanecem depois que os líderes, as delegações e as câmeras deixarem o Pará. A conferência é considerada um marco para o Brasil, para a Amazônia, mas como transformar o discurso em ação real? É isso que eu tenho perguntado a todos os nossos convidados. O dinheiro chega? Vai sair de onde deve e chegar a quem precisa? Bom, essa série termina com as discussões da COP30, que vão até o dia 21, né? E muita coisa pode acontecer. Novos acordos, promessas. Eu não estou aqui para te prometer um resumo do que ficou, porque isso ainda está acontecendo. Mas a gente já tem um belo termômetro e quem está segurando esse termômetro com a gente hoje é o Wendel Andrade, que é especialista em políticas públicas do Instituto Talanoa. Wendel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui. Bom, Wendel, a COP caminha e ainda há muita coisa em discussão. Antes de falar comigo aqui, você estava em reunião com todos lá, mas olhando para o que já foi apresentado, qual é o balanço parcial que você faz para a gente? Olha, até agora, em termos de conferência, ainda é muito prematuro fazer um balanço, né? Uma vez que a gente está no quarto dia de encontro. A gente considera no Instituto Talanoa que a existência da cúpula dos líderes, que foi uma inovação da presidência brasileira, sendo feita há uma semana antes do início da conferência, aqueceu os motores. Acho que colocou ali os países mais alinhados e isso otimizou as primeiras horas, os primeiros dias da conferência. Então, a aprovação da agenda da conferência logo no primeiro dia, por incrível que pareça, é um avanço. A gente já passou por muitas COPs em que, para se ter a base da agenda definida, os tópicos a serem negociados, levou muito tempo para ter essa organização, e logo o Belém já conseguiu de cara, conseguir aprovar a agenda e dinamizar, né? Dinamizar o debate, porque as pessoas viajam o mundo inteiro e precisam, portanto, otimizar seu tempo com por aqui. Começamos bem, podemos dizer assim, ou pelo menos com um pouco menos de burocracia. Veremos então como a coisa se desenrola. Agora me conta, o governo brasileiro está defendendo que a COP seja um marco civilizatório para o país. Na prática, como é que a gente deve entender isso? Como medir esse legado? Olha, a nossa avaliação é de que o atual governo tem insistido, a nosso ver, acertadamente, no que é chamado de transformação ecológica, né? Que é a revisão da matriz econômica, do modo como o país se organiza e do modo como o país se dispõe a enfrentar o futuro, né? Antigamente se falava num futuro ainda muito distante, né? Mas agora a gente chegou até o futuro. Então, a transformação, por exemplo, da base industrial brasileira, o modo como a gente lida com o uso da terra, né? A transformação do uso da terra, vem através das mãos do desmatamento, precisa ser eliminado, né? Não só o desmatamento ilegal, mas o incentivo à altura de conseguir eliminar o desmatamento legal. Então, a gente tem visto um governo que, apesar de algumas contradições internas, o que é natural dos governos, um governo que tem, em diferentes frentes, buscado aí realizar essa transformação ecológica, tem conseguido imprimir essa linguagem e essa abordagem durante a condução, né, na condução da presidência da conferência. Então, nós tivemos um relatório divulgado pela Confederação Nacional da Indústria projetando que transformar a Amazônia num motor do desenvolvimento sustentável poderia gerar 312 mil empregos, adicionar uns 40 bilhões de reais ao nosso PIB. Esses números são viáveis, na sua opinião? Ainda estamos distantes dessa realidade? Desculpa dar esse salto para o prognóstico, mas é muito interessante a gente trazer alguns números do que podemos estar perdendo por fazer. Sem dúvida, a Amazônia tem mais da metade do território brasileiro, no entanto, ainda colabora muito pouco, né, para o crescimento de riqueza, o incremento de PIB, né? Esses dados podem até ser maiores, né, os valores podem até ser maiores se a gente considerar, por exemplo, agendas como a agenda da restauração florestal, que é uma agenda essencial, né, para recompor todo o passivo ambiental que o Brasil vem perdendo ao longo das últimas décadas e que pode gerar empregos não só diretos, propriamente na restauração, como empregos indiretos em indústrias de base, indústrias que dão suporte, por exemplo, para a restauração. Então, a gente acredita que a possibilidade de geração de empregos, não só gerar empregos e renda, né, porque a gente sabe que a linguagem que 11 em cada 10 prefeitos e governadores topam conversar,
é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de se criar não só empregos ocasionais, tradicionais, mas empregos verdes, empregos que se mantêm ao longo do tempo e fazem com que o país caminhe para a descarbonização, em vez de um país que aumenta a sua, como a gente chama, carbono intensividade. A gente acha que o caminho é por aí, mas a gente ainda sente muita falta de investimentos à altura, e não só investimentos públicos, mas também parcerias público-privadas para viabilizar os investimentos necessários para a alavancagem desses empregos. Bom, o Wendel Andrade está falando com a gente hoje, ele é especialista em políticas de desenvolvimento sustentável e é muito importante porque o Instituto Talanoa tem acompanhado isso há muito tempo. Então, como um morador local, como um nativo e como quem conhece o povo da floresta, me conta, o que a COP deixa para Belém, Wendel? Olha, Eduardo, eu acho que quando a gente fala em legado, essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas a depender do ponto de vista de quem fala, né? Eu te diria que, como quem nasceu e cresceu aqui, a gente sempre teve esse sentimento de que faltam equipamentos públicos, né? De que falta opções para o belenense, de que falta, quando eu falo opções, eu me refiro a espaços de convivência, né? Espaços de recreação, de lazer, de desaceleração dessa vida urbana tão corrida, né? Ao mesmo tempo, a gente também sente falta, historicamente, né, do básico, né? Saneamento, enfim, esgotamento sanitário, a fluidez do trânsito. Então, são elementos da vida cotidiana do belenense que nós sempre nos ressentimos, né? Sempre tivemos uma evidente carência, apesar de sermos uma cidade turística, mas que agora, com essa atmosfera de COP30, no último 1 ano e meio, eu diria, ali, teve uma aceleração, né, dessas obras, dessas entregas que dão esses equipamentos públicos para que a gente possa se sentir um pouco mais cativado, um pouco mais cidadão, né, no sentido de você exercitar, né, espaços de convivência e ter menos problemas cotidianos, né? Não acho que a COP resolveu nem um terço dos problemas que a gente tem, porque a gente vive uma defasagem histórica, mas acho que, sem dúvida, ela trouxe um legado de equipamentos públicos que vão ser muito bem utilizados por nós. Mas eu preciso dizer, quando a gente coloca a pauta climática no assunto do legado, e aí vem uma outra possibilidade de resposta, né? Como eu disse, existem diferentes pontos de vista. Um dos temas centrais da conferência é a adaptação climática, ou seja, como é que a coletividade, como é que nós, como seres humanos, encaramos um mundo mais quente, um mundo que já tem efeitos, né, de desordem climática muito evidentes. A gente viu o que aconteceu no Paraná agora, por exemplo, com os tornados, né? Então, a gente tem uma cidade aqui como Belém que vive extremos. Às vezes, dentro do mesmo dia, você tem um sol a pino, né? Sensação térmica superior a 40 graus, mas você tem também chuvas muito grandes, que, quando coincidem com a maré alta, por exemplo, alagam, inundam as casas nos bairros mais baixos. Então, acho que, quando a gente fala em legado, a gente precisa considerar que as obras que foram feitas durante a COP30 ou por causa da COP30 aceleradas, elas não trouxeram o componente de adaptação climática que está sendo discutido na conferência. Bom, eu quero falar com você de metas. Eu acho que quem está te ouvindo também quer, por mais que a gente só escute o pessoal empurrando as metas para frente. Mas antes eu preciso aproveitar o seu gancho, porque nessa COP a gente aprendeu, Wendel, que o Brasil produz mais da metade dos gases de efeito estufa por causa do desmatamento e muito dele concentrado na Amazônia. A gente aprendeu nessa COP também que gastamos mais de 19 bilhões de reais por ano só para enxugar o gelo quando aparece um tornado, quando acontece uma enchente, quando a seca extrema dá as caras. Então eu preciso te perguntar sobre negacionismo climático. Pelo menos quem foi aí, na floresta, nas discussões em Belém, volta para casa um pouco mais consciente? Será que esse pessoal passa a aprender um pouco mais? Olha, se os resultados da conferência, se esse processo como um todo vai convencer essas pessoas a reverem suas posições, a gente não tem muita certeza. O que a gente pode garantir que Belém está proporcionando é um belo chacoalhão na compreensão dessas pessoas, na percepção dessas pessoas, e algo que vem sendo dito pela ciência já há muitos anos, que mudança climática não é brincadeira. A gente costuma dizer que grande parte das últimas COPs foram feitas em países de temperatura baixa, né? Países frios. Então, às vezes, era meio esquisito, né? A pessoa aterrissar, por exemplo, em Glasgow, na Escócia, e enfrentar um frio danado, aterrissar em Baku, no Azerbaijão, e também passar um frio terrível. E aí, o pessoal falando em aquecimento global, mas como é? A gente está vivendo frio aqui. Fato é que Belém não deixa a menor sombra de dúvida
sobre o quão quente os ambientes podem ficar, né? O quão quente as nossas cidades podem ficar nos próximos anos. A gente, inclusive aqui em Belém, talvez tenha uma dificuldade de perceber a emergência climática, porque aqui sempre foi uma cidade com temperaturas altas, né? O que acontece é que agora as pessoas não conseguem circular ali nas primeiras horas da manhã, já 9, 10 da manhã, não conseguem circular na rua, já deixam de fazer o que iam fazer no início da tarde, durante a tarde, deixam para fazer à noite, né? Às vezes fazem uma academia à noite, vão estudar à noite, fazem supermercado à noite, porque já não conseguem tolerar mais temperaturas tão altas. Então, acho que as pessoas que vêm à COP têm tido essa percepção, né, do quanto a gente vive extremos climáticos e o quanto a Amazônia é decisiva para a gente virar esse ponto. Você falava sobre as emissões brasileiras, né? E é verdade. A maior parte, né, o maior contribuinte das emissões, por assim dizer, é o chamado setor de uso da terra, né? O setor que concentra ali as atividades ligadas a desmatamento, e muitas delas relacionadas à agropecuária não a maioria, obviamente, né? Porque existem pessoas que trabalham certo em todos os segmentos, mas muita gente que opta pelo caminho da ilegalidade e que acaba aí engrossando essa conta, engrossando essa fatura da emergência climática que a gente vai ter que responder. É preciso também saber o que a população e o eleitor pensam a respeito, né? Porque essa decisão, esse sentimento, precisam ser os dois coletivos, e não apenas à espera de quem vai governar, porque muda o governo, muda o pensamento, muda a diretriz e a gente pode voltar a enxugar gelo em relação ao desmatamento se o eleitor não cobrar do político que algo seja feito nesse sentido. A gente precisa encerrar, Wendel, e a gente tem mais de uma dezena de dias pela frente na COP, e eu vou pedir agora um exercício de futurologia. Se você precisar se apostar, a gente chega ao final da COP ou ao ano que vem, quando a presidência passa o bastão, podendo olhar para trás e dizendo: nós firmamos metas, nós chegamos a um orçamento e o dinheiro vai para quem precisa? Ou é otimismo demais pensar tudo isso? Olha, Eduardo, exercícios de futurologia são sempre arriscados, eu diria, especialmente quando o assunto é mudança do clima, ainda mais. Mas talvez um pouco de pensamento desejoso aqui da minha parte, da parte do Instituto, é que a gente avance muito concretamente na agenda de adaptação, sobretudo do financiamento da adaptação. Por quê? Porque a gente tem ciência e conhecimento suficientes para saber o que fazer nas cidades, né? A adaptação é um problema voltado especialmente para os efeitos da mudança climática, e esses efeitos são sentidos de modos diferentes em diferentes cidades. Então, a receita para adaptação muitas vezes é local. Mas para que essa receita se transforme num bolo, por assim dizer, para usar a analogia, a gente precisa que o financiamento chegue, e chegue com qualidade. Esse dinheiro não pode chegar de maneira cara para municípios, para cidadãos, para negócios, né? Então, a gente precisa fazer com que esse processo de negociação da COP30 seja muito exitoso em relação à agenda de adaptação, mas especialmente o financiamento da adaptação. Então, hoje nós temos a sociedade civil global, né? Tem feito uma exigência à altura do desafio, né? De triplicar o financiamento para a adaptação no mundo, né? A gente precisa chegar a pelo menos 120 bilhões de dólares ano para a adaptação, especialmente do norte global para os países do sul, que são os países do sul global, tem muito mais dificuldade em se adaptar, porque tem defasagens históricas em relação à infraestrutura, em relação a uma série de temas, né, da vida cotidiana, e enquanto esse financiamento não estiver claro, né, as regras de financiamento não estiverem sobre a mesa, com volume, com qualidade, com agilidade para o uso desses recursos, a gente vai continuar dependendo essencialmente de vontade política, de um orçamento público que a gente sabe no Brasil é bastante limitado, bastante contingenciado, e isso coloca em xeque não só a vida das pessoas, mas também a própria viabilidade dos governos, né? A própria viabilidade dos programas que precisam ser não só de governo, mas programas e políticas de Estado. Então sigamos desejando, cobrando e fazendo acontecer. Eu quero agradecer ao Instituto Talanoa e ao empréstimo aqui do especialista Wendel Andrade, sabe tudo de política pública, está no meio do debate e parou um pouquinho para falar com o JR 15 Minutos. Obrigado e a gente volta a conversar. Muito obrigado, Eduardo. Estamos às ordens. Está terminando a edição 1301 do seu podcast JR 15 Minutos. Você sabe, né? A COP vai até o dia 21 de novembro e o jornalismo da Record não para. Diretamente de lá, repórteres, Cristina Lemos ancorando, e como o nosso jornalismo é multiplataforma, você vai tendo pílulas ao longo do dia, e na edição que eu apresento com Mariana Godoy à noite, às 7:55, você tem um resumo das discussões.
O JR 15 Minutos está terminando com produção de David Bezerra, estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Trabalharam a beça em meninas. Muito obrigado. A sonoplastia é de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora pra próxima.